Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai continuar com a aula sobre a Mesopotâmia, tá certo? Antes de começar, eu queria tirar a dúvida, responder a dúvida da aluna Vitória. Ela questionou, e se o deus Marduk, por exemplo, não estivesse protegendo lá o pessoal da Mesopotâmia, o que é que eles fariam? Bem, na concepção religiosa deles, os deuses sempre estavam protegendo eles, tá certo? Porque eles faziam oferenda, agradeciam aos deuses, agraciavam os deuses, então os deuses estariam sempre protegendo eles. Acontece que o exército rival, né, a cidade vizinha, também tinha seus deuses e também podiam estar oferecendo oferendas para o deus daquela outra cidade também. Porque na concepção deles, uma guerra entre uma cidade e outra, um exército e outro, na verdade é uma guerra entre os deuses também. Os deuses estavam lutando também. Aquilo que acontece entre as cidades é como se fosse uma espécie de videogame dos deuses. Então eles estão lá disputando, certo? E os exércitos aqui embaixo estão lutando. E aí, se um exército ganha, é porque o deus protetor foi mais competente que o outro. Então, na realidade, você não tem esse negócio de não estar protegendo. Está sempre protegendo. Mas os deuses também perdem, porque um está lutando contra as forças do outro deus. E como eu estava dizendo também, um deus pode escolher abandonar aquele exército e se colocar como protetor do outro. Se o líder do outro exército, se o outro exército agradar mais a ele. Bem, agora começando com a parte da história política lá da Mesopotâmia. Você tem a primeira parte das mais antigas, das cidades mais antigas é da Suméria, da região sul, certo? Da Mesopotâmia. Então você tem ali cidades com mais de 5.000 anos antes de Cristo, certo? Fundadas há 5.000 anos antes de Cristo, essas cidades mais antigas da região. E as cidades sumerianas são muito independentes. As principais são Ur, Uruk, Nippur, Lagash. Todas essas cidades foram muito importantes e eram independentes umas das outras. Agora você vai ter um período em que uma ou outra cidade pode ter mais força que as outras. Você, por exemplo, tem um período dos reis de Lagash, em que você vai ter uma espécie de reinado, né, em que a cidade de Lagash vai coordenar, vai controlar um pouco as outras cidades da Suméria. E aí eu destaco por volta de 2100 a.C., um pouco mais, um pouco menos, você tem ali o reino de Gudea, né? Gudea foi um rei que se tornou famoso lá. Ele era um rei de Lagash e controlou várias cidades ao redor daquela cidade sumeriana. Depois você vai ter a invasão acadiana, certo? Liderada, por exemplo, Sargão I, e que ele vai controlar as cidades lá da Suméria. Na verdade, vai controlar boa parte da Mesopotâmia, vai inclusive invadir uma parte da Pérsia, certo? Um pedaço da Anatólia e uma parte da Arábia também. Então, esse império acadiano vai ser um império bastante poderoso. O reinado de Sargão vai durar cerca de 20 anos e com a morte dele você vai ter a ascensão, né, a conquista dos amorritas, né, os amorritas que são os povos que hoje a gente chama de cidade de Babel, são os babilônicos. E aí você vai ter o primeiro reinado babilônico, o primeiro império babilônico. E desse Império Babilônico, que vai ser bastante longo, eu destaco, por exemplo, o reinado de Hammurabi. E Hammurabi foi um rei muito famoso. Ele é conhecido pelo Código de Hammurabi, né? Um sistema de lei que ele criou e que se tornou uma espécie de lei para toda a Babilônia. Lei essa que se valia, né, da teoria
da lei italiana, né? Aquele princípio de que olho por olho, dente por dente, é assim que se faz justiça. Esse aqui é o Código de Hammurabi. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem, porque isso vai ajudar vocês a entenderem a sociedade mesopotâmica. Quando o sublime Anum, rei dos Anunnaki, e Enlil, o senhor do céu e da terra, aquele que determina o destino da terra, assinalaram a Marduk, filho mais velho de Ea, a dignidade de Enlil sobre todos os homens, eles o glorificaram entre os Ígigo. Eles pronunciaram o nome sublime de Babel e fizeram poderosa no universo, quando estabeleceram para ele em seu meio uma realeza eterna, cujos fundamentos são firmes como o céu e a terra. Naquele dia, Anum e Enlil pronunciaram o meu nome, para alegrar os homens, Hammurabi, o príncipe piedoso e temente a Deus, para fazer surgir justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco, para que o sol levantar-se sobre as cabeças dos homens e iluminar o país. Perceberam que Hammurabi ele está sendo colocado, né, claro, por ele mesmo, né, no texto dele, como escolhido pelos deuses, certo? Para governar os homens. Isso é teocracia. É quando você diz que o governante foi escolhido ou ele é um deus, escolhido pelos deuses. E aí, é nessa crença de que ele foi escolhido pelos deuses que está o poder dele sobre os homens, para governar não só a cidade, mas tudo que ele conquistar. Então ele diz que ele está ali representando todos esses deuses. Está representando ali uma força cósmica, um destino divino. Bem, graças a esse código de Hammurabi, ele vai conseguir estabelecer, certo, uma certa estabilidade política, porque você tem ali uma coisa organizada, todo mundo tem os direitos que estão pronunciados ali, todo mundo conhece aquilo ali, você vai evitar uma série de confusões e conflitos internos. Hammurabi vai governar, por exemplo, por 56 anos aproximadamente. Isso é muito tempo para aquela época. Bem, depois de um tempo, depois da morte de Hammurabi, você vai ter aos poucos o enfraquecimento dos amorritas e aí você vai ter a invasão dos assírios, da região norte da Assíria, na Síria. Mais ou menos por ali, pelo ano 1200 a.C., você vai ter a chegada de Assurbanipal. O Assurbanipal é um imperador, vai ser um rei assírio, que vai se tornar bastante famoso, vai estender os domínios sobre toda a Mesopotâmia e esticar eles ali pelo Oriente Médio, pela Síria, seguindo em direção ao Egito, passando ali pela região da Judéia e vai chegar a tentar invadir o Egito. O Império Assírio vai ficar bastante famoso, e o Assurbanipal por conta disso também, por conta da violência dos seus guerreiros. Eles vão tratar com muita brutalidade os prisioneiros, vai haver conflitos muito sangrentos, e isso vai garantir a ele, digamos assim, um controle sobre a região pelo medo. Eles tinham um exército muito bem estruturado, um exército leve e que conquistava e fazia com que o medo circulasse. Então, quando ele chegava lá na próxima cidade, as pessoas já estavam com medo dele, já nem queriam lutar, já se rendia e aceitava o controle para não ter que enfrentar aquela violência toda. Contam, por exemplo, que o Assurbanipal, num determinado cerco numa cidade, que é murada, quando ele teve que enfrentar algumas tropas, quando as pessoas se cercaram lá dentro que quiseram começar a negociar, a resposta dele foi arrancar as cabeças dos soldados que ele tinha vencido e arremessar para dentro da muralha da cidade, para aterrorizar quem estava lá dentro.
o Império Assírio vai também acabar, e aí você vai ter um segundo império, um segundo reinado babilônico, né? Dessa vez, os caldeus vão se destacar, por exemplo, o rei Nabucodonosor. Vai ser um reinado curto, breve, e vai ser o último reinado mais significativo da Babilônia, feito bem da Mesopotâmia ali por povos da própria Mesopotâmia. O Nabucodonosor, né, que vai controlar esse reino babilônico, segundo reino babilônico, segundo império babilônico, ele vai ser invadido pelo persa, né, o Ciro II, que é famoso por conta lá do cativeiro da Babilônia, né? Teoricamente não. Ele foi o rei que, quando invadiu a Babilônia, libertou, né, deu liberdade para os escravos que estavam lá. No caso ali havia o que iria se tornar o povo hebreu, né, o povo bíblico lá. A partir dali, da liberdade do fim do cativeiro da Babilônia, você vai ter a expansão, né, a diáspora, o espalhamento desses grupos tribais hebraicos. E é isso, a partir daí você não tem mais a constituição de nenhum reino, nenhum império dentro da Babilônia, e na realidade os territórios da Babilônia vão ficar sendo invadidos e controlados por outros impérios que vão ser criados. Por exemplo, o Império Persa, depois o Egito vai invadir uma parte da Babilônia e por aí vai. Depois você vai ter impérios macedônico, romano, por aí certo. A história segue, mas você já não vai ter mais uma estruturação mais poderosa feita pelos próprios mesopotâmicos.